Olha, o tempo fechou em Brasília, tem deputados que já falam em fim do governo Bolsonaro. Vou explicar tudo, mas se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva no canal. Quanto mais inscritos, mais alcance a gente tem para fazer oposição a esse desgoverno assassino. Então, um segundinho, inscreva-se no canal para a gente fortalecer aqui a oposição. Agora vamos falar sobre a decisão da Rosa Weber, que cancelou as emendas do relator. A Rosa Weber não apenas suspendeu todas as emendas do relator, vamos lembrar, essas são as emendas do Bolsolão, do orçamento paralelo secreto que o Bolsonaro estava usando para comprar votos, o Bolsonaro e Arthur Lira. Não só ela suspendeu, como ela mandou que se torne público quanto cada parlamentar recebeu até o momento. Quer dizer, saberemos agora quem vendeu os votos. E o pior, quem vendeu não será pago, porque a execução está suspensa. O Arthur Lira, veja bem, eu falei isso aqui no último vídeo sobre o assunto. Eu falei, olha, Brasília está em chamas. Por quê? Porque o Arthur Lira vai entrar em desespero, e ele realmente entrou. O Arthur Lira quase tomou uma decisão que ia levar à sua prisão, sabia? O Arthur Lira, quando ele recebeu a notícia, ele falou quem a Rosa Weber pensa que é, e disse que ia descumprir a decisão judicial, que ia descumprir ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. É isso que o Arthur Lira estava querendo fazer. Se o Arthur Lira fizesse isso, ele ia preso. Só para que você tenha ideia, o Arthur Lira ia preso em flagrante, ele não pode descumprir ordem judicial. A única pessoa que pode não pode, mas que se descumprir ordem judicial não vai preso em flagrante é o presidente da República. E mesmo assim o Bolsonaro, que falava tanto antes do 7 de setembro em descumprir ordens judiciais, ele depois recuou completamente porque ele viu que se ele não fosse preso, ministros dele seriam presos ao descumprir tais ordens. O Arthur Lira é outro que seria preso. Só para você ter ideia do nível de tensão lá. Vários deputados do Centrão, veja bem, deputados que não são bolsonaristas, vou te dar um exemplo, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, que, apesar de ser vice-presidente do Arthur Lira, ele é anti-bolsonarista, ele já até chegou a ameaçar que se acontecer alguma coisa com o Arthur Lira, ou o Arthur Lira um dia for viajar e ele for presidente, ele pauta o impeachment, o vice da Câmara. Para você ter ideia, é o Marcelo Ramos, do PL, ele é completamente anti-bolsonarista. Ele falou que a Rosa Weber está interferindo no poder legislativo, que é uma interferência do STF e que a Câmara dos Deputados é que deveria resolver esse impasse. Pois bem, isso é o desespero dele, porque ele também estava levando algumas centenas de milhões de reais e vai deixar de levar esse dinheiro. Por quê? Veja bem, o governo Bolsonaro, desde o final de 2019, começou a usar essas emendas do relator, que tem uma sigla RP9 na lei, para comprar votos. E as emendas do relator não são transparentes, ou seja, não sabemos até hoje quanto cada deputado e senador recebeu. Alguns senadores bolsonaristas, muito burros, fizeram ofícios a ministérios dizendo, ofício ao ministro tal, de acordo com o que acordei aqui com o governo, tenho direito a tanto de verbas, envie essa verba para tal lugar. E aí, uma matéria do Estadão, há alguns meses, descobriu que alguns parlamentares bolsonaristas ganharam mais de 150 milhões de reais desse orçamento secreto, até chamavam de tratoraço, mas a gente prefere chamar de bolsolão, porque não foram só tratores, roubaram em outras coisas também, pontes, centro de eventos, tudo mais. Ok, mas vários deputados não fizeram ofício, deputados e senadores, simplesmente acordam, a coisa é na palavra, ou seja, numa sala a quatro paredes fechadas, ele fala, eu quero que a verba vá para tal lugar. Alguém anota no papelzinho, leva para o ministério, não tem ofício nenhum, ninguém sabe. Para quem só sabe que o governo investiu dinheiro na cidade e tal, não sabe a mando de quem, como, quando. Ok, isso obviamente é inconstitucional. A verba pública tem que ter transparência. Então a Rosa Weber determinou aquilo. Quando ela determina aquilo, acontecem alguns efeitos, e vai um efeito cascata que é imediato. Primeiro, quem já vendeu voto para o governo Bolsonaro agora em 2021 e não teve a verba executada, vai levar calote. Por quê? Quando o deputado vende o voto, vamos supor que o deputado fala, vou vender aqui meu voto por 10 milhões, voto em uma matéria, privatização dos Correios, vamos lá, passou a privatização dos Correios em primeiro turno há alguns meses. O deputado fulano vendeu o voto ali por 10 milhões. Aí o que acontece? Esses 10 milhões... A emenda parlamentar ela é empenhada, ou seja, tira-se dos cofres públicos e coloca em outro lugar dos cofres públicos. É como se você tivesse um dinheiro para comprar um cavalo marinho desse aqui. Aí você fala, vou comprar esse cavalo marinho, mas não vou comprar agora. Porque para comprar eu preciso até a loja e tudo mais. Mas você separa o dinheiro, tira da sua conta e põe na sua carteira. E fala, tá aqui o dinheiro para comprar o cavalo marinho. É a mesma coisa que acontece na política, na administração pública. Empenha-se o dinheiro, ou seja, fica guardado para aquele parlamentar. Porém, a execução
Geralmente só se dá após alguns critérios técnicos. Vou te dar um exemplo. Vai construir uma escola. O dinheiro fica empenhado para construir a escola. A execução, ou seja, gastar o dinheiro, é só depois de fazer uma licitação. Qual vai ser a construtora que vai fazer a escola? Por quanto? Licitação demora, pode demorar 1 ano, 2 anos, mas o dinheiro está ali guardado, o parlamentar já sabe que o dinheiro está ali, e aí sim, depois da licitação se executa. Só um exemplo, tem vários outros tipos de gastos públicos em que a execução pode demorar mais ou pode demorar menos. Às vezes a execução é quase imediata, mas às vezes não. Pois bem, a Rosa Weber suspendeu a execução, ou seja, quem tem a verba empenhada, e eu vou te falar, 90% de quem vendeu voto esse ano tem a verba empenhada, porque eles queriam executar no ano que vem, que é ano eleitoral. Ninguém quer executar a verba agora, eles querem executar a verba perto da eleição. Ou seja, está tudo empenhado, está todo o dinheiro todo separado para cada deputado, para cada senador, vai tanta verba para essa cidade, tanta para aquela, tanta para aquele estado, tanto para aquele... Tudo empenhado, quase nada executado. O que não foi executado está suspenso. Ou seja, quem vendeu voto esse ano ficou no calote. Segundo, isso é um desastre total para o governo Bolsonaro. Veja bem, quem leu, se inscreve aí, vai. Quem leu o livro do Eduardo Cunha, se você não leu, eu vou te fazer um resumão do livro do Eduardo Cunha. Segundo ele, a Dilma caiu porque a Dilma, ela, presidenta, não cumpriu acordos que tinham feitos, que ela tinha feito com o Centrão. Ela não queria cumprir os acordos que fez com o Centrão e em Brasília, cumprir acordos é a regra de ouro. Quem não cumpre acordo é descartado. A Dilma não cumpriu, ele não fala quais acordos. Não fala, no livro ele não fala. Ele não fala quais acordos, não fala em quais termos, simplesmente fala, a Dilma não cumpriu acordos, a gente pôs ela abaixo. Ok. O Arthur Lira, a partir desse momento, ele não está mais cumprindo acordo, porque os deputados venderam o voto, os votos já passaram e a verba não pode ser executada. Aí o segundo efeito, quem vendeu agora o voto na PEC dos precatórios também vai ficar no calote. Terceiro efeito, o Arthur Lira estava oferecendo mais verba para comprar os deputados do Centrão que ele não conseguia comprar. Tem muitos deputados do PSDB que não se venderam, tem alguns deputados do Podemos que não se venderam, alguns deputados de alguns outros partidos que não se venderam. Muitos partidos não deram 100% dos votos a essa emenda. Nem o partido do Arthur Lira deu todos os votos para a PEC, só para você ter ideia. E aí, tanto é que eu fiz aqui a análise de que a PEC não ia passar. Eu não imaginava que o PDT do Ciro Gomes, com a anuência do Ciro Gomes, ia atrair o povo brasileiro. Mas não ia passar por quê? Porque fazendo uma matemática simples, assim, olhando o nome dos deputados, você vê, peraí, fulano vai votar contra, esse cara não vai mudar o voto. No Centrão não tinha mais onde o Arthur Lira virar voto, a não ser comprando muito caro. E aí, o Arthur Lira agora, como passou em primeiro turno, ele tem uma barganha maior para falar para o deputado, ou você vende agora mais barato para mim, ou lá na frente você não vai ter essas emendas, eu vou cortar todas as suas emendas. O Arthur Lira chegou a ameaçar até de tirar o empenhamento, ou seja, as verbas que já estavam empenhadas, e tirar para quem vendeu votos em votações passadas, ou seja, ele ia descumprir acordo com alguns deputados, por quê? Porque ele tinha tanta ampla maioria que ele se sentiu no direito, ou se sentiu na soberba de falar, os acordos que eu já fiz contigo eu não vou cumprir. Veja bem, a regra de ouro que eu acabei de explicar, o Arthur Lira estava ameaçando alguns deputados. Por quê? Porque ele tinha maioria, esses deputados ficam acuados. Ou seja, eles eram obrigados agora a mudar. O Arthur Lira provavelmente ia conseguir passar essa PEC em segundo turno com mais de 312 votos. Era capaz de ele ter 330, 335 votos. Para você ter ideia de como ele estava com a faca e o queijo na mão, estava tudo pronto para o Arthur Lira. Com isso, ele já não pode mais fazer. Ou seja, tem uma chance muito grande agora de no segundo turno o PDT mudar, virar 100% do PDT votar contra. Se não 100%, 90% do partido votar contra. O PSB, que deu 10 votos, também tem uma grande chance desses 10 votos virarem 2, 3, no máximo votarem a favor. Por quê? Porque eles não podem mais vender o voto. Porque eles sabem que não serão pagos. E aí, esse efeito cascata desesperou Arthur Lira. Vários deputados falaram, se isso se mantiver, é o fim do governo Bolsonaro. Acabou. Não tem mais governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro, sem essa verba, que nesse ano foi de 16 bilhões, é a maior compra de votos da história acontecendo nesse ano. No ano que vem seria de 60 bilhões. Sem esses 16 esse ano, descumprindo os acordos que já foram feitos, ou seja, vai descumprir com todo o Congresso Nacional, inclusive com o Centrão, inclusive com o próprio Partido Progressista, com os grandes aliados do Arthur Lira e do Bolsonaro, e sem ter no ano que vem, não tem mais como o Bolsonaro articular nada. Acaba o governo Bolsonaro, já era. O Centrão pula do barco antes do fim do ano. Acabou pro Bolsonaro. Sem as emendas do relator, veja bem, eu não tô mais nem falando sobre, eu falei pra você aqui,
A PEC dos precatórios não passando é a maior desgraça que pode acontecer para o Bolsonaro desde que ele assumiu. Porém, esquece a PEC. Agora a gente está falando de um cometa, não é uma bomba atômica, um cometa vindo na direção do governo Bolsonaro. Sem as emendas do relator, aquela PEC não é mínima perto disso. Porque sem as emendas do relator, o Bolsonaro, ele dá calote em todo mundo que já vendeu voto, ele não pode mais comprar voto de ninguém. Acabou pro Bolsonaro, acabou. O próprio Centrão vai ter que pular do barco, vai ter que falar, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Não tô mais nem roubando, porque até 2 dias atrás, qual era a análise? O Centrão está com o Bolsonaro porque eles estão roubando como jamais roubaram na história. Agora não vão mais poder roubar. Ó, vou mostrar aqui nosso carro de som na cidade de Brejinho, Rio Grande do Norte. Tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. Então o Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Meu Brasil, agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal. Plantão Brasil. Aqui um trecho legal, o pessoal na rua fica batendo palma pro carro de som, muito legal. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, no primeiro comentário da Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Falou!